Eu já falei com vocês sobre a série de Pablo e Luizão. Pablo e Luizão foi um dos maiores achados da TV brasileira, sério. Fazia anos que eu não via uma produção tão boa, com tanta qualidade, tão engraçada como essa. Para vocês terem uma noção do quanto essa série é gigante, os protagonistas dessa série são Pablo Vieira, Otávio Miller, Ailton Graça, Dira Paz e as duas crianças, João Pedro Martins e Ives Miguel. E cara, fazia anos que eu não via algo tão bom assim. Eu não digo nem só do Brasil, digo no geral mesmo, porque é uma série que te chama atenção, te prende, é mais ou menos como Todo Mundo Odeia o Chris, mas eu vou contar isso mais pro final. Mas se você quer saber mais sobre essa série e saber por que ela tá bombando mais agora, sendo que ela foi lançada lá no ano passado, fica nesse vídeo, curte, comenta e compartilha com todos os seus amigos e principalmente com o Paulo Vieira, tá? Porque vai que ele assiste e me dá uma moral, né? Que eu vou contar muito mais sobre Pablo e Luizão, com um trechinho aí da música da abertura deles que eu gostei. Se farinha fosse americana, mandioca importada, Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Teus e hoje eu vou falar sobre uma das melhores séries da TV brasileira. Acho que de todos os tempos, né? De todos os tempos. Pablo e Luizão. A série conta um pouco da vida e infância de Paulo Vieira, um cara que começou a ser descoberto meio que pelo Fábio Porchat, que é muito engraçado. Mano, esse cara é extremamente engraçado. E ele já tinha feito antes outros projetos com a temática parecida, principalmente o Emergente Como a Gente, lá na Rede Record, e Isso é Muito a Minha Vida. Isso é muito a minha vida. Da Rede Globo. São séries que eu Emergente, eu não gostava muito, mas o Isso é Muito a Minha Vida, ele até inclusive gravou alguns vídeos perto da minha casa, e cara, era muito bom, porque ele pegava a essência do que é ser pobre, né? Exatamente é isso. Porque assim, outras séries que fizeram muito sucesso antigamente, como Sai de Baixo, como Toma Lá da Cá, por exemplo, elas pegavam muito a elite ali, classe média do Brasil. A gente até achava graça e tal, mas mais quando eles mencionavam pobres. Como, por exemplo, Toma Lá da Cá, a personagem que eu mais achava engraçada era a empregada, porque ela puxava ali do interior, da vida dela e tal, ela puxava algo mais humilde, sabe? Ou quando o Miguel Falabella, que inclusive ele tá na série, tem um episódio que ele participa, ele menciona ali pobre, que não sei o que, pobre, e então, enfim, era engraçado. E tanto que era engraçado e bom, que e isso não é só uma opinião minha, porque outras séries seguindo essa temática já fizeram muito sucesso na Globo, como A Diarista, como A Grande Família, que pra mim foi o ápice, e o próprio Zorra Total, que não era bem uma série, né, era mais um programa de humor. Os melhores quadros eram quando pegava assim o cotidiano da nossa classe C, né, do clássico, como por exemplo ali o Cara Crachá, que era muito engraçado, desculpa, eu gostava muito. E esse é um pilar da série, porque por mais que ele trate a infância do Paulo Vieira, mais focado ali no Pablo e no Luizão, que era o pai dele e o melhor amigo, tem outros personagens que também são muito importantes, como por exemplo a vizinha, como por exemplo a Dira Paz, que fazia a clássica Poia lá na Diarista, ela que tá muito boa, parece outra, de fato, mostra o talento dessa atriz, porque ela parece de fato outra pessoa. Se eu botar uma do lado da outra, elas não se batem. As crianças também, que fazem o Paulo e o Neto, que são os irmãos ali, eles estão muito bem feitos, mano, muito bem feitos mesmo. São atores que dá pra ver que eles tiveram uma boa escola ali de atuação. Por conta da forma que eles falam, não parece... Tem algumas séries, alguns filmes que a criança aparece, que dá pra ver que a criança decorou ali e tá falando. Esses não, parece que eles estão vivendo aquilo, sabe? Eles mostram pra câmera, eles mostram no palavreado que aquilo ali é a vida deles. Isso é muito a minha vida. Quando você tem uma coisa que outra pessoa precisa muito, uma coisa que vai fazer ela muito feliz, você vende pra ela. Nossa. Isso se chama capitalismo, né? E as pessoas que dão coisas pros outros de graça? É o quê? É trouxa. E assim, cara, eu particularmente gostei muito. Porque assim, esse estilo de série, de contando uma infância, ou de contando uma história com o narrador no fundo, não é novidade. A gente já viu em outras ocasiões. A mais famosa, Todo Mundo Odeia o Chris, Malcolm in the Middle, a própria The Middle, Young Sheldon, Manual de Sobrevivência do Ned, enfim, tem várias séries que já usaram esse recurso para transmitir uma história. Até Young Sheldon recentemente, né, que é com um personagem fictício, não um personagem verdadeiro. E isso foi uma coisa que no início me pegou. Eu falei, cara, o Paulo Vieira, ele já fez duas séries assim, contando infância, que parecia muito ser a infância de todo mundo, mas a infância dele também.
Por que ele não focou nele? Mas, cara, a melhor coisa foi ele ter focado no Pablo e no Luizão, porque são personagens muito carismáticos. O Ailton Graça em si, o nome dele já tá lá, Graça, ele é engraçado. E o Otávio Miller, que parece muito Leandro Hassum, isso é muito bizarro. E o Otávio Miller, ele consegue te convencer que é aquele cara meio que, não é trambiqueiro, né, a palavra, mas aquele cara meio malandrinho e tal, que quer sair por cima, mas acaba saindo por baixo, ele te convence. Ela não falou muro. Ela falou em cercar. Mas cerca pode ser qualquer coisa. Sério, é muito bom. É impossível você sair de casa e não encontrar pelo menos um Pablo na sua vida. Ou, se você não encontra, você é esse Pablo, né? Só olhar no espelho. E os melhores pontos dessa história são quando eles focam em coisas simples. Por exemplo, ele vai fazer um salgado, aí ele mostra toda a ideia que ele teve para pegar aquele salgado. Ele vai bolar um nome pro salgado, ele puxa lá, ou então, tipo, ele vai vender em algum lugar, que eles são vendedores, né, de salgado, como eu já disse. Aí ele, eu quero ir pra esse ponto. Aí o Paulo Vieira explica toda a importância daquilo de forma maravilhosa, é magnífica. Vocês vão passar essa série inteira achando que eu tô mentindo, mas eu juro que é tudo verdade. Nessa história, por exemplo, que ele quer um novo ponto de salgado, ele mostra para todo mundo, faz uma inclusão ali de como é. Por exemplo, o ponto de salgado é como se fosse uma herança. Você tem que merecer, ou então você tem que batalhar por ela. Não é simples assim. Então, quando você entende o contexto dessa história, fica mais fácil de você se inserir ali dentro e você torcer pro personagem. E isso é magnífico. Ele faz isso desde uma cerca que vai ser construída, desde as pessoas que estão tendo um problema na comunidade Chama TV. Ele mostra, até pra pessoa que não viveu aquilo, como por exemplo, quando vem a reportagem na televisão de pobre nunca é visto. Mas quando vem a reportagem, a chance ali do pobre aparecer. Então ele instiga, ele mastiga e entrega aqui, ó. Ou classe B, classe A, é isso aqui que o pobre sente quando vem a televisão, entendeu? Então assim, magnífico. E um ponto muito positivo, tecnicamente, que o Paulo Vieira fez diferente de Todo Mundo Odeia o Chris, por exemplo, ele se inclui fisicamente na história. Porque em diversos momentos você vai ver ele narrando e ele interagindo, assim como acontece em Todo Mundo Odeia o Chris também, mas aqui ele aparece fisicamente em algumas partes. Tem um episódio, por exemplo, que é na montanha-russa, gente. É num parque de diversões. E aí ele e o irmão dele expulsam um menino lá da escola particular para eles poderem entrar antes no brinquedo, né? Aí o garoto falou, pelo menos o meu ensino vai ser melhor. Aí ele fala assim, não vai não, porque ele aqui, ó, ele falando dele mesmo, né? Se formou com 16 anos. Aí ele, mas foi... Aí o garoto, mas você... Aí o garoto vira e fala assim, mas você com certeza passou numa faculdade de jornalismo. Ele, respeita jornalismo, seu bostinha. Então, cara, eu nunca vi isso em Todo Mundo Odeia o Chris. O narrador ali, ele entrar em cena, tem uma hora que, alguém pode tirar foto? O próprio Paulo Vieira pega a câmera, assim, ele na vida real e tira foto das pessoas. E eu acho isso muito da hora, acho isso muito interessante, isso é uma sacada de gênio. Vou ser sincero que no começo eu demorei um pouco a me acostumar, porque eu ainda tava com essa cara, tinha que ter falado da vida dele, não do pai e da mãe, mas, cara, é igual The Office. No início, tu sente um pouco assim, mas quando tu começa a assistir, e ainda até melhor que The Office, porque The Office a primeira temporada é uma porcaria, nessa aqui, ó, os primeiros minutos você demora um pouco a se acostumar, mas quando embala, você não quer mais parar. Tanto que tiveram 16 episódios. E pra mim, o melhor dessa série não é nem só a série em si, é no final. Porque a série inteira ele deixa claro que é baseado em fatos reais. E no final de todo episódio, ele põe lá os reais, que é o Pablo, o Luizão e a Conceição, que são o pai, o amigo e a mulher dele, né? E a mãe dele. E, cara, eles contando as histórias, como foi realmente, o que inspirou aquela história daquele episódio, é magnífico. Às vezes você se emociona e ri mais com os próprios relatos dos reais do que a série em si. Então você pega uma coisa que é muito boa, que é a história, a série ali, muito pegada à grande família, e junta com os relatos reais, que é como se fosse um tio, uma tia, sua mãe, seu pai contando história, e fica uma coisa nota 10. Tanto que é impossível eu ver pontos negativos nessa história, porque é tudo muito bem colado, muito bem remendado direitinho, é muito bem feito. Não deixa ponto solto, não te dá a margem pra você não gostar de alguma coisa. Porque até os secundários são importantíssimos, sabe? É maravilhoso, mas o ponto top pra mim é os reais no final de cada episódio.
Sem falar da trilha sonora, né? A trilha sonora, vocês já ouviram no início, é uma coisa linda, maravilhosa, perfeita. É uma música boa, que chama atenção. É por isso que eu tô falando, cara. Ele, não sei se ele pegou essa referência da Grande Família, mas até a abertura, porque a Grande Família, muita gente pode até não ter assistido, mas todo mundo conhece a música da Grande Família. Foi mais ou menos o que aconteceu na abertura de Pablo e Luizão. E o mais doido dessa série maravilhosa é que ela já estreou faz um tempo lá na Globoplay, né? Ela estreou no dia 22 de maio de 2025, mas só começou a ser exibida na Rede Globo, na TV aberta, no dia 7 de julho de 2026 e foi um sucesso absurdo. Para vocês terem uma noção, o último pico de audiência que passou Pablo e Luizão foi lá na década de 2010, que foi 31 de pico com a série Entre Tapas e Beijos. E Pablo e Luizão, que estreou esse ano ainda lá na Globo, né, TV aberta de fato, já tinha estreado na Globoplay, já tinha feito sucesso por lá, chegou a um pico de 25 pontos. Lembrando que em 2010 a internet ainda estava meio que engatinhando, ainda não tinha o tamanho que tem hoje. Então as pessoas assistiam muito mais televisão, então proporcionalmente, nós já podemos dizer, né? Então se a gente fazer uma comparação, dá pra ver que Pablo e Luizão em questão de audiência já até passou Entre Tapas e Beijos. Acho que muito por questão dessa identificação geral e etc. Mas me diz você já conhecia Pablo e Luizão, essa série maravilhosa do nosso queridíssimo Paulo Vieira? Se você não conhecia, é a chance de você ver agora, beleza? Então assiste lá, me diz se você gostou ou não gostou e já se prepara, porque no final do ano tá vindo a segunda temporada. Isso não é uma publi, tá? É só uma dica de série pra você assistir. Mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça de clicar no gostei, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com todos os seus amigos, manda o link desse vídeo lá pro Paulo Vieira. Eu vou tentar fazer com que ele assista, beleza? Mas é isso, um grande beijo no seu coração, valeu, falou e tchau!